Olá, como vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais um domingo em que nós vamos estar estudando é, a Palavra de Deus e mais uma vez estou aqui com vocês para que juntos possamos conversar, bater um papo aqui a respeito, é, continuando a falar da primeira carta de Pedro, a partir do capítulo 2, verso de número 11. Na aula passada nós lemos até o verso 11, e agora nós vamos continuar vendo a partir do verso 11 até o final deste capítulo 2, que é o verso de número 25. Eu quero pensar com vocês e quero fazer da mesma forma que fizemos na aula passada. Eu vou ir lendo o texto conforme a gente for caminhando, for conversando. Então a gente vai lendo o texto conforme a gente for desenvolvendo o nosso assunto. E se você se lembra bem, eu disse que a carta de Pedro ela é uma carta relativamente pequena, mas que de grande valia para nós, porque ela traz para nós exemplos e atitudes, traz para nós orientações de como nós devemos viver a vida cristã. E é uma carta que vai tratar aí desde a santificação. Hoje nós vamos ver algumas coisas sobre cidadania e com isso vai direcionando o nosso modo de viver, o nosso modo de agir, o nosso modo de ser com as pessoas, tanto dentro da igreja quanto fora, quanto aquelas pessoas que a gente convive. Então nós vamos poder aprender bastante com esta carta. E Pedro, como eu disse na aula passada, ele estava ali aconselhando aqueles cristãos que estavam enfrentando aquela perseguição, aquele assédio dos falsos pregadores, e ele estava falando a respeito lá da santificação. E agora no capítulo 2, continuando a partir do verso 11, nós vamos ver que ele vai falar com aqueles cristãos a respeito de como deveria ser a atitude deles. Ele vai ensinar a eles que a atitude que eles devem tomar, a atitude que eles adotarem, deve ser uma atitude que mostre para aquelas pessoas, que mostre para aquelas pessoas que convivem ali com eles, ali onde eles moram, onde eles habitam naquela região, que mostrem para eles que realmente eles são filhos de Deus, que realmente eles deem um testemunho daquilo que eles têm vivido, daquilo que eles têm crido naquele tempo. Ou seja, eles têm que dar um testemunho poderoso do que Jesus tinha feito na vida deles, do que Jesus estava fazendo, qual a mudança, qual as atitudes ali. Então, os ensinos de Pedro tanto valiam para aquela época, como também valem para nós hoje. Eles valem para todos os tempos, não somente para aquela época, porque são ensinos que vão nos dizer como agir, como dar um bom testemunho diante da sociedade onde a gente vive, diante das pessoas com quem nós nos relacionamos. Então, os ensinamentos aqui da carta de Pedro, eles se aplicam, sem dúvida nenhuma, às nossas vidas nos dias de hoje. E nós devemos, com isso, tentar nos amoldar ao máximo ao comportamento que ele estava tentando passar para aqueles cristãos da época. Nós também devemos tentar nos amoldar ao máximo a esses exemplos, a essas orientações. E na aula de hoje a gente vai tratar a respeito de um assunto que aqui na revista ela traz como os deveres de cidadania. Os deveres de cidadania. Então, nós vamos ver aqui a partir do verso 11 que Pedro ele vai dar alguns exemplos de como deveriam ser
esses deveres de cidadania deste povo. Este povo que vinha sendo assolado, aflito, como a gente já disse, e que agora Pedro vai falar para eles, olha, agora vocês têm que dar um testemunho, vocês têm que mostrar o que Jesus fez, qual a transformação, qual a mudança. Vocês têm que dar um testemunho forte e vivo do que Jesus tem feito na vida de vocês. Então, nós vamos ter como primeiro assunto a pureza de costumes e uma vida honesta. A pureza de costumes e uma vida honesta. O texto se encontra em 1 Pedro 2, nós vamos ler os versos de número 11 e número 12, que diz assim: Amado, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem, assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Muito bem. Pedro vai dizer aqui que nós somos forasteiros. Nós já falamos a respeito disso na aula passada. Nós somos forasteiros, estamos aqui de passagem, somos peregrinos, somos pessoas que não somos, estamos aqui, mas não somos daqui. Aguardamos a nossa pátria celestial. Nós estamos em busca de algo definitivo, algo eterno, algo muito maior. E então nós estamos caminhando para esta pátria celestial. E pensando nisso, Pedro ele vai deixar claro aqui que os cristãos não devem ficar se prendendo a essas paixões da carne. Eles não devem ficar ali pensando e agindo de forma carnal, né? Ou seja, ele vai falar assim para aqueles cristãos assim: olha, vocês, eu estou advertindo como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Ou seja, eles deveriam ficar longe desses desejos carnais. E aí nós vemos que nós, quando falamos hoje de desejos carnais, o desejo da carne, o desejo do que a carne está querendo e tal, nós costumamos pensar que esses desejos são relacionados lá com sexo, com prostituição, impurezas, adultério, muitas vezes, lascívia, tudo que é relacionado à carne, né? Quando nós pensamos nesses desejos da carne, então nós relacionamos a essas coisas, né? Ou todavia seja o quê? Aqueles desejos que o homem sem Deus, o homem que não tem Deus no coração, tem o desejo de realizar na carne, né? E aquele que vive segundo essas regras, segundo as regras do mundo, vive segundo a referência que ele tem do mundo sem Deus. Então ele vive de acordo com isso. E Paulo também ele vai mencionar, além de Pedro, Paulo ele menciona em sua relação de obras da carne, ele vai relacionar ali homicídios, bebedeiras, glutonarias, mas também ele menciona outros desejos que não são cometidos diretamente pelo corpo. Ou seja, a gente quando pensa da carne acha que é só aquilo que a gente pratica diretamente com o nosso corpo, com a nossa carne, mas não, ele vai relacionar alguns outros desejos que não estão relacionados diretamente com o corpo, mas como a inveja, a idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, simulações, iras, pelejas, dissensões, heresias e coisas semelhantes a esta. E nós temos este texto aqui em Gálatas 5,19. Quando segue os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza
impureza, sexualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Ou seja, Pedro, quando aqui é a lista de Paulo, né, a respeito dos pecados ali da carne, né? E Pedro, quando ele vai falar ali para aquele povo que estava ali naquela cidade passando por aquelas perseguições e tudo mais, quando ele vem falar sobre esses deveres da cidadania, ele vai falar assim: olha, vocês têm que ter uma pureza de costumes, uma vida honesta, vocês têm que realmente mostrar quem vocês são. Olha, não deixe que a carne domine, não deixe que a carne tome conta de vocês. Não permita isso. Ele vai dizer no texto que nós acabamos de ler. Olha, não permita que a carne tome conta. Ou seja, vocês precisam ter uma vida honesta, uma vida digna. Vocês precisam mostrar que houve uma mudança, que, como a gente viu na aula passada, vocês estão caminhando para uma santificação, porque a santificação é um processo, como nós vimos, não é algo que se dá instantaneamente, mas é um processo. Olha, vocês estão mudando. Olha, guarda lá sua mente, cuidado com os pensamentos, cuidado com as atitudes, cuidado com as ações. Então vocês precisam viver uma vida pura, mudar os costumes puros. Você precisa viver uma vida honesta, tem uma vida honesta. Então, nós vemos que nesse primeiro trecho aí nos versículos 11 e 12, Pedro vai estimular eles a realmente viver esta vida, uma vida pura, uma vida honesta diante daquelas pessoas que ali estavam, né? E os crentes ali, os crentes em Jesus pertencem ao céu e caminham em direção a ele. Ou seja, a gente pertence não a essa terra, a gente pertence ao céu e a gente está caminhando para ele. Enquanto nós vivemos na terra, nós somos peregrinos e forasteiros. Então, novamente, Pedro fala que a gente é peregrino e forasteiro, ou seja, estamos apenas de passagem e que nós não devemos nos contaminar com as impurezas que combatem contra a alma, levando os cidadãos dos céus a se mancharem com o pecado. Os crentes não podem viver pelas regras do mundo sem Deus, mas pelas regras de Deus. Ou seja, esses primeiros 2 versículos ele vai deixar muito claro para nós que nós não devemos viver pelas regras deste mundo, mas sim viver pelas regras de Deus. Continuando o texto, nós vamos partir para o versículo de número 13 e nós entramos num outro tópico ali que é os deveres de cidadania. Os deveres de cidadania. E nós vamos ler os versos 13, 15 e 17. Versos 13, 15 e 17. Que diz assim: Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. 15. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. E verso 17. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o rei. Temam a Deus e respeitem o rei. Embora a gente não sendo deste mundo, nós vivemos aqui, né? Nós vivemos neste mundo, estamos aqui seguindo as leis desse mundo, nós estamos aqui usufruindo dos benefícios que este mundo oferece, saúde, segurança, escola, tantas outras coisas. Nós temos deveres, nós vivemos aqui, então nós temos deveres com o nosso país, com
com esta pátria em que nós vivemos. E Pedro aqui ele vai se referir à obediência às autoridades do sistema na ocasião, que era da monarquia, ou seja, a monarquia absoluta, que tinha o rei, que eles deveriam prestar lá o respeito ao rei, né? E esse rei tinha o domínio absoluto sobre os súditos, né? Cuja autoridade ele delegava a governadores, os quais ele mandava manter a ordem lá. Então ele tinha os governadores que estavam a seu mando, guardando ali as determinadas regiões que ele quisesse que tomassem conta. Então, nós vemos que em todo o Novo Testamento ele nos ensina, tem ensinamentos para que nós possamos ser bons cristãos, cumpridores da lei, né? O próprio Senhor ele deixa o exemplo para nós diante da cobrança ali feita individualmente de impostos pelo governo romano em Mateus 22, 21, que ele vai falar que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E também temos o apóstolo Paulo que orientou ali o seu auxiliar Timóteo a orar pelos reis, pelas autoridades, em segunda... Deixa eu pegar o texto. Em 1 Timóteo 2, versos 1 e 2, que diz assim: em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Ou seja, Paulo aqui falando a Timóteo, ele vai orientar aqui Timóteo a orar, a fazer petições, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os reis e de todos aqueles que exerciam autoridade. Para quê? Para que eles pudessem ter uma vida tranquila, ter uma vida calma. Então, os crentes ali que Paulo ensinou ali de Roma, ensinou que eles deveriam ter esse princípio aí de organização, de oração mesmo, de estar orando pelas suas autoridades, para que eles tivessem a ordem, mantivessem ali a tranquilidade que eles precisavam, a vida tranquila, pacífica, calma, para poder continuar evangelizando, falando da palavra de Deus, e assim continuar vivendo de uma forma tranquila e pacífica. Então, Paulo ele ensina que o princípio de organização das nações com o sistema de autoridade para a manutenção da ordem vem de Deus. Por isso, nós devemos pagar os nossos impostos e nos mantermos obedientes às autoridades. Nós temos um outro texto que também diz a respeito disso, que é o texto de Romanos, capítulo 13, versos do 1 ao 7, que diz: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo, e elas o honrarão. As autoridades são servos de Deus para o seu bem, mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um o que lhe é devido, paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. Então nós vemos que aqui Paulo vai orientar e falar assim, olha,
a autoridade vem de Deus, a gente tem que orar, a gente tem que pedir, a gente tem que orar com ações de graças, temos que pedir para que eles possam ser guiados por Deus realmente, porque é o Senhor que instituiu, mesmo que muitas vezes talvez alguns a gente fala assim, puxa, mas Deus não escolheu, não, foi o povo que escolheu, mas se a pessoa está ali é porque Ele permitiu a pessoa estar ali, Ele permitiu a autoridade, o governante estar ali. Nós acabamos de ler na palavra de Deus que é tudo ordenado por Ele, tudo é dirigido por Ele, tudo é com a permissão dEle. Então, nós vemos que hoje a maioria dos cristãos vive em países assim que não tem mais essa, como nós lemos, os reis, a monarquia, mas nós vivemos em países democráticos, em países mais tranquilos. Então, assim como nós temos direitos e privilégios em nossa cidadania, nós fazemos escolhas, nós fazemos as eleições, nós temos o dever de avaliar os homens e as mulheres que se candidatam. Ou seja, nós devemos avaliar as suas atuações, aquilo que eles vêm fazendo, a política que eles vêm aplicando, o que eles têm de plano, o que eles têm para nós de melhoria, né? Para que nós possamos eleger pessoas que sejam pessoas idôneas, pessoas que têm do que se orgulhar, né? E não elegemos pessoas corruptas, pessoas que são infiéis. Então, mas o nosso dever, deveres, como a gente viu aqui, deveres de cidadania, o nosso dever como forasteiros, como peregrinos aqui nesta terra, caminhando aqui, aguardando a pátria celestial, nós devemos orar por nossos governantes, né? Nós vemos aí hoje como está a situação, como a gente vê muitas pessoas criticando, muitas pessoas muitas vezes falando mal, mas esquecem do que está escrito aqui na carta de Pedro, os conselhos de Paulo também falando que nós devemos o quê? Orar pelos nossos governantes, orar pelo nosso presidente, orar pelo nosso governador, orar pelo nosso prefeito. Ou seja, é muito claro, a palavra de Deus ela deixa para nós orientações para que nós possamos seguir e realizar as coisas de maneira correta, a sermos o quê? A sermos imitadores de Cristo. Ou seja, no nosso processo da santificação isso inclui, isso faz parte também. Ou seja, a gente está caminhando para parecermos mais com Jesus, para nos parecermos mais com Cristo. Então isso também influencia, nós devemos orar, porque próprio Jesus, ele deixa muito claro para nós, olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então se nós estamos aqui passando por este mundo, estamos usufruindo, estamos aproveitando este mundo com o que ele tem, nós devemos também orar pelos nossos governantes, devemos também nos ajoelhar, dobrar os nossos joelhos e pedir as misericórdias de Deus sobre a vida deles, que eles possam ser orientados por Deus a tomar as decisões, que não sejam decisões que eles tomem da própria cabeça deles, mas que sejam decisões guiadas e direcionadas por Deus. Então, por isso, nosso dever de cidadão é orar pelos nossos governantes. Então, o Pedro ele vai deixar bem claro aqui para aquele povo daquela época, olha, vocês têm que andar adequado, vocês têm que dar um bom testemunho, vocês têm que trilhar o caminho certo, olha, vocês não se deixem se envolver com os desejos da carne, aquilo que não é de Deus, não se envolvam. E olha, mas por outro lado também vocês devem orar pelos seus governantes, olha, aqueles que estão insultando vocês, que eles possam ver que vocês são diferentes, que vocês têm algo diferente, olha, vocês estão andando de maneira adequada, estão andando de uma maneira bacana aí, que eles olhem e falam assim, puxa, tem alguma coisa diferente. E aqueles que por acaso vão te insultar, vão falar mal de você, eles não vão ter do que falar porque você está andando de maneira correta. E isso logo vem à tona, logo aparece e a verdade ela não fica encoberta. A verdade ela sempre aparece e vai vir e vai te mostrar quem você realmente é, quem você está seguindo, aquilo que você está fazendo. Então, para que nós não tenhamos do que nos envergonhar diante dessa sociedade, diante deste mundo,
diante do nosso país aqui, nós devemos andar de maneira correta, maneira digna, maneira que imite a Cristo, né? E orarmos pelos nossos governantes, orarmos, em vez de criticarmos, ao invés de acharmos que, puxa, se eu estivesse lá faria diferente, nossa, ele falou, realmente, tem hora que a gente fica bravo, a gente quer esbravejar, quer falar mal, né? Quer, quer argumentar a respeito de algumas situações, mas muitas vezes nós só ficamos na argumentação, só ficamos no, de repente, falar mal, de repente postar algo que vai acalentar ainda mais a discussão. Então a gente acaba esquecendo de orar. E a palavra de Deus é muito clara. Então, se nós queremos viver uma vida parecida com a de Cristo, uma vida que imite a Cristo, nós devemos dobrar os nossos joelhos e orar pelos nossos governantes. Continuando, nós vamos ver agora alguns princípios que resumem os nossos deveres na sociedade. Então nós vamos ler 1 Pedro 2, versos 16, que nós já lemos, e o verso de número 17, que diz assim: Pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Olha, não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo, temam a Deus e respeitem o rei. O rei aqui, como nós vimos, é que naquela época eles estavam ali numa monarquia absoluta, eles tinham o rei que tomava conta de tudo, né? Então o crente, ele é livre em Jesus. João 8:22 vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O crente, então, ele é livre para pensar, ele é livre para falar, ele é livre para agir, ele tem a liberdade, mas, porém, como filho de Deus, ele é responsável por pensar, falar e agir sempre de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Então, quando, de repente, o poder público tenta impedir, né? Quando o poder público ele tenta impedir que o crente adore a Deus e divulgue o Evangelho, cabe a nós crentes obedecer antes a Deus do que aos homens. Aqui diz que assim que Pedro ele aglutina os deveres do crente à sociedade em 4 princípios válidos para todos os tempos. Então ele vai aglutinar esses princípios que são válidos aí para todos os tempos, ou seja, este daqui: tratar todos com respeito, ou seja, nós devemos tratar todos com respeito, amar os nossos irmãos em Cristo, temer a Deus e respeitar o rei, ou seja, respeitar as nossas autoridades, né? Então Pedro ele vai aglutinar aí os deveres do crente com a sociedade nesses 4 princípios, que são válidos não somente para aquela época, mas para a nossa época também, para aquilo que nós vivemos, para aquilo que nós passamos. E é interessante que fala a frase que eu li ali, que se quando o poder público ele vier impedir que nós adoremos a Deus, que nós façamos aquilo que Deus deseja, que Deus quer que façamos, e ele vem impedir, que nós devemos sim ir contra, nós devemos fazer a vontade de Deus e não o que eles querem. Algo interessante nessa pandemia que eu ouvi de muitas pessoas, mas é que algo interessante, porque as pessoas falam assim: puxa, mas eles estão parando a igreja, eles estão parando tudo. Não pode, a gente não pode aceitar, a gente como igreja não pode.
primeiro, eles estão infringindo alguma lei de Deus, alguma coisa que Deus falou para nós e eles estão infringindo isso? Não. Eles não estão somente parando a igreja, mas eles estão parando tudo. Eles estão parando comércio, estão parando indústrias, estão parando tudo, shopping, lojas de tantas variedades de roupa, calçado, brinquedos. A gente vê que eles estão parando tudo, então não é algo que vem diretamente para nos ameaçar. É claro que se fosse algo para nos ameaçar, assim como a gente vê exemplos da igreja perseguida, a gente teria que se reunir sim, mesmo que escondido, mesmo que de forma que não chamasse atenção, mas nós deveríamos sim nos reunir. Então, são os princípios que resumem aí os nossos deveres na sociedade. Então, se algo vier contra a vontade de Deus, nós devemos fazer a vontade de Deus. Mas se não, nós devemos aí honrar, acatar e respeitar ao rei, como nós vimos no versículo de número 17, né? Tratar todos com respeito, amar os nossos irmãos em Cristo e temer a Deus e respeitar o rei. Então, o respeito aos concidadãos, a fraternidade geral, a fidelidade a Deus por temor santo, o tratamento das autoridades de modo honroso e a intercessão pelas autoridades. Esses são os princípios aí que nós vemos que Pedro deixou aí, os princípios que resumem os nossos deveres na sociedade. E aí, Pedro ele vai tratar também a respeito de um outro tema, que é os deveres específicos para os que servem outros. Então, aqui nós vamos ler do verso número 18 até o finalzinho dessa carta, que diz assim: Vocês escravos, submetam-se ao seu senhor com todo o respeito. Faça o que ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel. Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal. Mas se sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de vocês, porque Deus os chamou para fazer o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é o seu exemplo. Sigam os seus passos. Ele nunca pecou nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Opa. Pois bem, então nós vemos aí dos deveres específicos, os deveres específicos para aqueles que servem outras pessoas. Então, quando se trata de ser um cristão que é um empregador, ele deve tratar, a lição que fica para nós aqui é o quê? Que Pedro diz o quê? Que nós devemos tratar com justiça, com salários, justiça no salário, salários dignos, outros direitos também devemos cumprir com eles, ter cordialidade nas relações pessoais. Quanto aos crentes, seja qual for a função, a posição na sociedade, nós devemos ser os melhores e mais confiáveis possíveis, né? Então, às vezes nós vemos aí que nós trabalhamos, nós exercemos aí nossas atividades, mas o que Pedro vai dizer para nós aqui é que nós devemos ser os melhores possíveis,
aqueles que são confiáveis, aqueles a quem as pessoas têm um respeito por nós sermos cristãos, né? E não que venha falar assim, ixi, aquele rapaz ali é crente, mas, nossa, aquela moça é crente, mas, meu Deus do céu, né? Que melhor eu ficar do jeito que eu tô, eu ser do jeito que eu sou, que eu tô bem melhor. Então é muito ruim quando nós não seguimos princípios de vida como, como Pedro vem ensinando aqui. Às vezes somos patrões, né? A gente, a gente tem empregados e a gente, em vez de tratar bem, tratar com zelo, com cuidado, com carinho, a gente acaba sendo um patrão pior muitas vezes de alguém que não tem Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. E nós que temos a Cristo, que deveríamos ser imitadores de Cristo, né? Ou como no texto que nós lemos, que devemos sofrer e aguentar firme os insultos. Se nós estivermos fazendo bem, Deus está olhando e Ele se agrada de nós por conta disso. Mas se nós estivermos errado e tivermos fazendo as coisas erradas, Ele não vai se agradar de nós. E se nós estivermos sofrendo insulto por conta disso, de estarmos errados, é merecido, mas se não for, Deus ele está olhando por nós. Então, nós como cristãos, nós devemos ser aqueles que são os melhores, aqueles que fazem a diferença. Seja qual área for, onde você trabalhar, onde você estudar, onde você tiver relacionamentos com pessoas, você deve ser o melhor que você pode ser. Você deve ser a pessoa que o seu patrão, o seu empregador ali pode confiar em você. É aquele que não vai dar problema, aquele que não vai dar trabalho, mas é aquele que vai estar ali sempre disposto, sempre apoiando, sempre tendo uma palavra de conforto, uma palavra amiga, uma palavra muitas vezes para resoluções de problemas, que muitas vezes a gente está dentro da empresa ali, está um clima tenso, às vezes a gente chega com uma palavra que dá aquela esfriada nos ânimos, dá aquela revigorada no povo de novo, e aí a gente consegue resolver o problema, consegue avançar, e nós devemos ser essas pessoas, porque nós servimos ao Senhor, e nós temos Ele como exemplo, ou seja, nós devemos seguir o exemplo dele, né? Então, como a gente leu, a gente deve seguir o exemplo de Cristo, a gente deve seguir o exemplo que Ele nos deixou. Então, o resumo de todo procedimento cristão, segundo o apóstolo Pedro aqui na carta dele, o resumão dele para nós, o procedimento todo cristão é imitar a Cristo. Simples, imitar a Cristo. E para isso a gente tem uma infinidade de textos, uma infinidade de outros textos. Nós lemos vários aqui, mas desde a aula passada, as anteriores, e nós lemos alguns textos de Paulo que vai nos direcionar a isso, ou seja, nós devemos ser imitadores de Cristo. Nós devemos imitar a Ele, para que nós possamos caminhar a sermos cada dia mais parecidos com Ele. E este é o resumo da carta de Pedro, então, que nós devemos imitar a Cristo. E aí tem um texto que é muito bonito esse texto, porque, e muito verdadeiro e muito difícil para nós, mas é esse aqui. Se você afirma que você permanece em Cristo, você deve viver como Ele viveu. Então, esse resumo todo aí de que nós devemos imitar a Cristo, está ali em 1 João 2,6. Quem afirma que permanece nele, deve viver como Ele viveu. Para nós aplicarmos a nossa vida. O cristão precisa viver no meio social de maneira absolutamente honesta, em palavras, compromissos, atitudes, para que os que o perseguem com difamações e calúnias não tenham motivo real de falar mal, mas venham reconhecer as virtudes de Deus operando em nós. Então, que nós possamos viver aqui no meio social ali de maneira absolutamente honesta, em tudo, como nós já vimos na aula passada, palavras, atitudes, compromissos, tudo.
para que aqueles que perseguem a gente com difamações, querendo de repente deixar a gente em maus lençóis, eles não têm um motivo real de falar, né? Mas que eles venham a reconhecer as virtudes de Deus operando em nós. Um outro para a gente poder meditar aí o cristão verdadeiro jamais usará sua consciência de liberdade para praticar o mal. Nossa liberdade tem de ser controlada pela nossa responsabilidade, pois nosso caráter precisa refletir o caráter do Pai. Ou seja, nosso caráter deve refletir o caráter de Deus, ou seja, devemos imitar a Cristo e ter o caráter do Pai, né? Para a nossa meditação, 1 Pedro 2,11. Amado, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Então, que Deus nos abençoe na meditação desta palavra, deste ensinamento, que possamos não somente ouvir e aprender, mas que nós também possamos colocar em prática tudo isso que ele nos ensina. Então, se a gente tem pisado na bola em algum item, principalmente com as nossas autoridades, né, que nós possamos rever os conceitos, rever tudo aquilo que nós temos, da maneira que temos agido, e que possamos ser imitadores de Cristo. Eu vou orar neste momento e assim que eu terminar a oração, nós estaremos terminando esta aula também. Então, convido você a fechar seus olhos neste momento e que você ore juntamente comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este tempo aqui, Senhor Deus, na tua presença. Te agradecemos, Senhor, por este tempo, Senhor Deus, de aula. Que o Senhor venha estar com cada um, ó Deus, que está neste momento ouvindo, Senhor Deus, junto conosco aqui. E aqueles que ouvirão, Senhor Deus, em outras oportunidades. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor Deus, de maneira simples, de maneira fácil, ó Deus, do que nós devemos, da maneira que devemos agir, da maneira que devemos nos portar, ó Pai, diante da sociedade, ó Pai. Que possamos ser referenciais mesmos do Senhor, ó Pai. Que possamos ser imitadores do Senhor, que as pessoas possam ver o Senhor em nós, ó Pai, nas nossas atitudes, nas nossas ações, naquilo que nos propusermos a fazer, com a nossa liderança, com o nosso governo, com os líderes que estão sobre nós, ó Pai, que possamos ter respeito, que possamos ter, Senhor Deus, honra por cada um deles, ó Pai, e que, Senhor, nós possamos, ao invés de criticar, possamos orar por cada um deles para que o Senhor direcione a mente e o coração de cada um, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, que possamos ser imitadores do Senhor, que possamos amar aos nossos irmãos, possamos respeitar as autoridades, ó Pai, e acima de tudo amarmos ao Senhor, que possamos ter o Teu caráter, ó Pai, possamos ser parecidos com o Senhor, para que possamos de forma leve, tranquila, passar por esta terra, Senhor Deus, como Pedro muito bem fala na sua carta, que nós somos apenas peregrinos, estamos apenas de passagem, ó Pai. Nós aguardamos a pátria celestial, ó Deus. Então, Senhor, que o Senhor nos ajude a viver de maneira digna, de maneira adequada e da melhor maneira que o Senhor deseja que vivemos, ó Pai, que é imitando ao Senhor neste mundo, ó Pai, e fazendo a diferença onde estivermos. Obrigado, Senhor Deus, nos guarda, nos protege, continua nos livrando deste mal, Senhor Deus, que está assolando o nosso tempo, ó Pai, e que possamos, ó Deus, em breve ver, Senhor Deus, a mão do Senhor agindo sobre tudo isso, ó Pai, como já tem agido, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, uma excelente semana e que não fique apenas nas palavras, mas que vá para a área da ação. Amém? Deus os abençoe.